somos levados a um mundo em destruição, e lá vemos um enorme gigante. Shura nas sombras pergunta para Kokuto se aquele seria o seu adversário. A coruja responde que com certeza seria. Esse é o último perseguidor que você deve derrotar nesta dimensão. Shura, sem pensar duas vezes, dispara o seu poderoso ataque Excalibur. Vemos o cosmo afiado deste cavaleiro de ouro cortando o corpo daquele gigante na metade. Shura diz que naquele lugar também não há ninguém. Nesta dimensão, a humanidade também pereceu. Vemos o corpo do gigante desaparecendo em puro cosmo. Kokuto diz sentir algo estranho. A mão do gigante ainda estava inteira e em seu último momento iria disparar um ataque nas costas de Shura. Porém, de repente, vários raios de luz acertam o que restava daquele monstro. Shura fica surpreso com o que aconteceu. Aquele não era o seu ataque. Então deve ter sobrado mais alguém neste mundo. De repente, atrás do Cavaleiro de Capricórnio, vemos alguém surgindo em meio àquele caos. Esse era o Cavaleiro Dourado de Leão, Aioria. O sagrado Cavaleiro de Ouro havia perdido seu braço em batalha. Porém, tranquilamente ele dizia: aqui está o rosto de um amigo, que nostálgico, mas você não é aquele que eu conheci. Eu sabia, você é o Shura de uma outra dimensão. Shura fica surpreso ao ver Aioria mais uma vez. Kokuto diz que este não é o Aioria que eles conheceram. Esse Cavaleiro de Leão lutou em um passado e futuro que não conhecemos, e depois morreu aqui. Shura responde que entende, é por isso que eu quero ouvir o conselho dele. Aioria, você poderia nos explicar o que aconteceu com esse mundo? Você poderia nos explicar o que pode acontecer às outras dimensões fora da sua? Aioria responde que não tem muito o que dizer. Eu não sei se isso vai ser suficiente para salvar o seu mundo, mas o que aconteceu com esse mundo pode acontecer com o seu também. O maior desejo do deus primordial Urano é controlar todos os mundos e assim ressuscitar completamente. Porém, alguém está usando ele para realizar seu próprio desejo. Shura, nesse momento, fica surpreso e de imediato já reconhece quem estaria por trás daquilo: o deus primordial, Pontus. Ele estava por trás da Titanomaquia, a guerra contra os titãs de Cronos na saga Episódio G. Em Episódio G Requiem, Pontus também estava influenciando o grande mestre do Santuário do Caos, Aiorus de Sagitário. E agora, mais uma vez, na saga Requiem, Pontus está por trás de tudo. Aioria diz que tudo isso aconteceu por causa de um desejo louco. Pontus está pronto para sacrificar tudo, para exterminar a fonte de toda a vida, para que assim acorde a maior e mais poderosa de todas as divindades, Gaia, a deusa Mãe Terra. Seu maior desejo é recuperar toda a criação. Devido aos esquemas de Pontus, este mundo voltou à Terra e pela vontade de Gaia, tudo renascerá como um novo ecossistema. Portanto, esperando por esse momento, todas as formas de vida que existiam foram transformadas em rochas e pereceram. Shura de Capricórnio então entende que o Aioria à sua frente estava se transformando também, assim como aconteceu com Shiryu e Ikki, sua carne estava virando pedra. Shura revela então para Aioria: os cavaleiros do meu mundo foram enviados para outras dimensões e foram selados em rochas. O poder de Gaia, a deusa Mãe Terra, está em ação. Aioria responde que encontrou Pontus uma vez no santuário. Se eu tivesse derrotado ele naquele tempo, o futuro desse mundo teria sido diferente. Talvez teria salvo a todos. Não sei se as palavras de alguém que falhou em salvar seu mundo vão servir para alguma coisa, porém um mundo sem cavaleiros não tem futuro. As constelações devem brilhar novamente no céu, as armaduras devem ser recuperadas. Shura pergunta se isso seria possível. As constelações e armaduras de seu mundo foram reduzidas a cinzas, elas não existem mais. Porém, nesse instante, Aioria diz: o meu tempo acabou, a luz se apagou neste mundo, mas por outro lado, ainda pode brilhar no seu, desde que o Cavaleiro de Fênix esteja lá. É ele quem vai trazer a luz da esperança. Shura fica surpreso ao ouvir essas palavras e então pergunta: você está falando sobre o Ikki? Aioria responde que o Fênix é a chave. Ele é o único com o poder do pássaro imortal. Mesmo que desapareça completamente, ele pode renascer das cinzas.
Não há mais um cavaleiro de Fênix neste mundo, e por isso o poder da ressurreição é apenas um mito. Mas se ainda o pássaro imortal estiver presente, então suas chamas são sinônimo de esperança. Elas vão fazer um milagre. Esse é o meu profundo desejo. Kokuto então percebe que a petrificação do corpo de Ayoria estava avançando. Seu tempo acabou. Shura pergunta se eles não poderiam ajudá-lo, e Kokuto responde que é inútil. O fim deste mundo é inevitável. Shura, nesse momento, em um ato final, para trazer a esperança de volta, a alma de seu amigo, em seus momentos finais, revela: me escute, Ayoria, o pássaro imortal, a Fênix está aqui. Ele, Ikki, se tornou um cavaleiro de ouro, agora ele é o leão dourado. O pássaro imortal é o seu sucessor. A alma de Ayoria estava se petrificando junto de seu corpo e entrando em uma completa escuridão. Porém, ao ouvir essas palavras, ele ergue sua cabeça mais uma vez e com um sorriso diz: entendo. Então ele vai te conectar com a esperança. As presas do leão vão renascer, graças ao bater das asas do fogo da Fênix. Shura fica surpreso ao ver os momentos finais de seu amigo e diz: você me salvou com suas últimas forças, Ayoria. Você nos disse como salvar o nosso mundo. Eu tenho fé em você, meu amigo, que viveu em outro mundo distante. A luz da esperança ainda brilha em nosso mundo e nos nossos corações. Vemos Ikki em meio ao vulcão da Ilha da Rainha da Morte. Ao seu lado estava a pequena En, a filha de Django, o antigo rival do Cavaleiro de Fênix. Como sabemos, Django foi o líder dos Cavaleiros Negros antes de Ikki. O novo Cavaleiro de Leão dizia para a garota: En, eu confio este lugar a você. Proteja Lythos e Natácia, arriscando sua própria vida. Se você quer e está predestinada a ser um cavaleiro, você deve ser capaz. Prove isso para mim. Como sabemos em capítulos anteriores, a garotinha foi levada até ali por Natácia, a filha adotiva de Yoga e Shun, e também estava presente Lythos, a antiga serva de Ayoria de Leão. En havia confrontado Ikki, dizendo que queria ser uma amazona de Atena, para proteger as pessoas e aquela ilha, dizendo até mesmo que usaria a armadura de Ikki, já que ele não quer vesti-la. Porém, como vimos, Ikki conseguiu acalmar a menina, e provavelmente em breve ele irá partir para o combate. A garota diz que entendeu, eu prometo. Ikki, porém, é muito rígido e diz: você é estúpida. O que você quer que eu faça com sua promessa? Você não precisa me dizer nada. Você tem que prometer a Atena e somente a ela, porque você será uma mulher cavaleiro de Atena. A garotinha responde que entendeu e diz: eu prometo em nome de Atena também. E que fala que ele precisava ir, porque sua discípula estúpida estava esperando por ele. Como sabemos, aqui o cavaleiro se refere a Atena Sal, que enfrenta Pontos. E que porém se vira e diz: eu também estou perguntando para você, me prometa que irá proteger todos eles. A garotinha En não entende o que estava acontecendo ali. Natácia pergunta se Ikki estaria falando com ela, mas aparentemente não era isso. Então com quem ele conversava? Para quem ele dizia essas palavras? De repente, da fumaça vulcânica, vemos surgir alguém. A silhueta de uma pessoa se forma naquele ambiente hostil. Um ser misterioso coberto com um capuz aparece e diz: eu entendo. Certamente irei colocar minha vida em risco para protegê-los. Eu juro para você. Não digo isso em nome de Atena, mas sim prometo para você. Juro em seu nome. Ikki então responde: como você quiser. E impressiona a jovem En, que dizia: ele se foi. Natácia então entende. Era com essa pessoa que Ikki conversava. Porém ela perguntava: ok, mas essa pessoa não trabalha no orfanato ou trabalha? Lythos então dizia: eu também não o conheço, embora tenha sido enviado pelo santuário. Me diga, quem é você? Qual é o seu nome? O homem misterioso que partia dali então responde: eu me livrei do meu nome há muito tempo atrás, portanto agora eu não sou ninguém. Enquanto isso, voltamos à batalha entre Atena e Pontos. A jovem deusa guerreira tentava elevar seu cosmo para derrotar aquele inimigo, porém os poderes de Sal ainda não estavam totalmente despertos. Enquanto gritava no campo de batalha, a jovem deusa desfere um poderoso soco. Vemos seu cosmo brilhante, que por algum motivo estava queimando na cor azul. Mas de repente, após disparar esse poder contra Pontos, o inesperado acontece. O golpe de Atena se volta contra ela. Sal é pega de surpresa.
ela tenta parar aquele poder, ou até mesmo se defender, mas de nada adianta. A deusa acaba sendo atingida por seu próprio golpe refletido pelo poder de Pontos. Sal é gravemente ferida, o seu sangue divino escorre pelos seus braços e rosto. O sangue divino de Atena é derramado mais uma vez. Em meio àquele vórtice criado por Pontos, vemos o deus primordial que se aproxima dizendo: você ainda não entendeu? Você agora é um mortal desafiando um deus, sendo esse um ato totalmente insano. Eu te pergunto mais uma vez, divina Atena, pare de proteger os homens. Livre-se deles e junte-se a nós, e viva como uma deusa. Para nós, os deuses, viver o nosso mito é o nosso destino. Nesse instante, Sal eleva seu cosmo mais uma vez. Ela prepara um soco e com um olhar sério dizia: eu não vou desistir, humanos, eu não vou desistir de ninguém, não, nem mesmo dos deuses. Eu decidi proteger a todos. É por isso que está fora de questão que eu desista. A Atena Sal dispara um poderoso soco, o cosmo de seu golpe fica no formato de um gigantesco cometa, e assim a deusa mede forças com Pontos. Os seus poderes se chocam, e em meio a isso o deus primordial se pronuncia: mesmo estando com amnésia, você não perdeu seu temperamento como uma deusa da guerra. Não é da sua natureza desistir da luta que decidiu liderar. Pelo visto, isso é inevitável. Eu só tenho que te matar aqui. É quase imperceptível, porém parece que meu poder está diminuindo, mas meu cosmo não diminuiu. Então por que o Mar Negro que eu criei está pegando fogo? Ele está evaporando. Pontos fica surpreso, o Mar Negro que ele criou estava em chamas. Nesse momento Atena abaixa seu punho e percebe que aquelas chamas estavam a protegendo do poder inimigo, como uma explosão destrutiva. Nesse instante Sal fecha seus olhos e sorri. Ela então responde: é isso mesmo, Pontos. Aquele que está ao meu lado não é um mito perdido no tempo, nem é o resultado de uma história antiga. Na verdade, é totalmente o oposto. Esse é um homem corajoso que se encaixa no presente. A Atena Sal, nesse momento, abre seus olhos, e quem estava de pé à sua frente era ninguém menos do que seu mestre Ikki, a Fênix Imortal. Ikki então dizia: o que você está fazendo? Você está no meu caminho, então saia do caminho, porque esse é o meu trabalho. Sal feliz responde que sim. Ela sabe que seu mestre, apesar de ser duro com as palavras, estava demonstrando seu afeto naquele momento e agindo como um protetor, um verdadeiro cavaleiro de Atena, que defende a terra, a humanidade, lutando pela paz e justiça. Pontos nesse momento compreende o que estava acontecendo e diz: um cavaleiro de Atena, o último cavaleiro, querendo enfrentar um deus, sendo que você nem mesmo está usando uma armadura. Você é um homem muito insensato. E que, sem demonstrar nenhum temor ou inferioridade, olha diretamente nos olhos do deus à sua frente e diz: que direito você tem de abrir a boca, Deus? Prefiro lutar do que perder meu tempo conversando. Vamos, chegue mais perto. Não cabe a mim ir até você, Deus. Cabe a você que vem até mim. Ikki de Fênix, que é o atual Cavaleiro de Leão, novamente bate de frente contra o poder de um deus. O lendário cavaleiro, sem demonstrar medo algum, está preparado para a batalha decisiva. Pontos está frente ao cavaleiro Ikki e dizia: para você mostrar tamanha insolência diante de um deus, imagino que deva ser o último cavaleiro da terra. Como sabemos, galera, Ikki de Leão é o último cavaleiro de Atena ainda vivo na saga oficial de Cavaleiros do Zodíaco, o episódio G Requiem. Ou melhor, podemos considerá-lo como sendo o primeiro cavaleiro de Atena remanescente, já que Shura de Capricórnio e Cocuto, que são viajantes no tempo, estão libertando Shiryu e os outros que estão presos em outras dimensões. Shura e Cocuto até mesmo foram os responsáveis por libertar Ikki nessa saga também. Ikki frente a Pontos responde: eu não sou humano o suficiente para chamar de Deus, um ser que traz apenas morte e destruição para os mortais. Pontos, elevando o seu poder, dizia: isso deve ser o que vocês chamam de diferença de opinião, seja sobre o extermínio da humanidade ou a sua prosperidade, agimos de acordo com a nossa decisão, exatamente porque nos é permitido. Ikki estava sério, ele permanece em silêncio enquanto Pontos dizia: essa é a prova irrefutável da minha divindade. Quanto a você, o que prova sua mortalidade é o fato de que consegue somente me desafiar.
Pontos dispara o seu ataque, o turbilhão preto aniquilador. A nova encarnação de Athena fica surpresa. Como sabemos, ela é uma guerreira e estava enfrentando pontos de frente. Em pensamento, Sal dizia: seu cosmo está muito maior do que antes contra mim, e está crescendo muito rápido. Ikki se prepara, ele concentra seu cosmo de fogo na mão. Percebemos então que do turbilhão preto aniquilador, criado por pontos, saem vários raios poderosos e uma cosmo-energia extremamente forte que vai na direção de Ikki. O Cavaleiro de Fênix se prepara. Seu cosmo estava concentrado em apenas um ponto na palma de sua mão. Ikki fecha seu punho e dispara aquele ataque cheio de poder. Aquele era o golpe explosivo de Ikki, que lança um turbilhão de chamas que consomem todo o poder gerado por pontos. Sal, observando aquilo, estava surpresa. A jovem garota dizia: isso é incrível! A explosão bloqueou de frente o enorme redemoinho negro que ameaçava engolir a ilha. Ela queimou tudo. O poder de Ikki consegue extinguir o turbilhão preto aniquilador, o temível golpe criado por pontos. Porém, meus amigos, assim como havíamos percebido nas primeiras aparições de Ikki nessa história, Pontos também percebeu sua fraqueza, uma falha no cavaleiro que carrega as chamas de Fênix. Pontos dizia: suas chamas são aterrorizantes, podem queimar até mesmo os céus, porém seu próprio poder também lhe consome. Pontos percebe que as chamas de Ikki, apesar de superarem o poder humano, o corpo do cavaleiro continuava sendo de um humano e por isso era afetado drasticamente quando Ikki queimava seu cosmo e atacava. O antigo Cavaleiro de Fênix estava se matando aos poucos a cada batalha. Suas chamas consumiam o inimigo e também a si mesmo. Pontos dizia: um punho muito forte é uma faca de dois gumes. O organismo dos mortais não é capaz de resistir a um poder divino. Se você persistir em usar um poder que excede sua humanidade, no final da estrada você só encontrará a sua perdição. Em um mundo onde as armaduras não existem mais, não há poder capaz de proteger os cavaleiros de Athena. Nesse momento, meus amigos, o Pontos ataca novamente com seu golpe do turbilhão aniquilador e fica nítido pela sua fala que Ikki estaria passando por esse processo de ferir o seu próprio corpo em combate justamente pela falta de sua armadura. Sem as armaduras, o corpo dos cavaleiros se tornam corpos de meros mortais, apesar de seu poder além da compreensão. A nova Athena fica preocupada com seu mestre e diz em pensamentos: até agora meu mestre controlava seu poder, ele não teve que lutar com todas as suas forças, ou seja, o nível do adversário está muito além. Ikki concentra o poder na palma de sua mão mais uma vez. Ele dispara um poderoso ataque de chamas, que bloqueia os efeitos do turbilhão de pontos. O embate entre os poderes de um deus primordial e de um cavaleiro de Athena é simplesmente surreal. Ikki dizia: o que você disse? O que me importa se meu corpo for completamente consumido? Isso é um fato insignificante, assim como a sua imortalidade. Irei queimar até as cinzas, então eu irei cair no inferno, e sabe o que é melhor? Eu irei agarrar a sua alma, e não soltarei de jeito nenhum. Vou te levar para o inferno comigo, Pontos, para que você nunca mais volte à vida. E aprenda uma coisa: o nosso destino é nos matarmos para sempre, nas profundezas escuras do Tártaro. Essas são as palavras de Ikki, que estremecem até mesmo um deus. O lendário Cavaleiro de Athena já fez a sua escolha, ele mesmo traçou seu destino e escolheu impedir Pontos. Ele irá destruí-lo e fará isso por toda a eternidade, até mesmo após a morte. Pontos, ao ouvir aquilo, dizia: esse homem, ele não escolheu vencer, ele é somente um louco por lutas. Nesse instante, somos levados até o centro do vulcão da ilha. Lá vemos Litos, a antiga serva de Aioria, que conversava com um homem misterioso que Ikki deixou ali para protegê-la junto das crianças. Litos dizia: se Ikki confia em você, eu também irei confiar. No entanto, eu também tenho que proteger as crianças, por isso preciso saber que tipo de pessoa você é. Você poderia me dizer? O homem misterioso então dizia: se o santuário representa a luz, então eu sou a sombra.
eu venho do abismo, eu sou um cavaleiro negro, eu não tenho um nome de batismo, mas se você quiser se dirigir a mim, pode me chamar de Pégaso Negro. Litus dizia, os cavaleiros negros, mestre Aioria me contou sobre vocês. Neste mundo estão os cavaleiros de suas sombras opostas, os cavaleiros das trevas. Eles cometeram ações terríveis e desobedeceram o santuário. Eles são rebeldes. E se isso é verdade, qual é o seu objetivo aqui? Pégaso Negro diz que essa é a pergunta errada. Precisamos chegar ao fundo da questão. Nós, os Cavaleiros Negros, por que existimos? Ao contrário dos demais cavaleiros, nós não somos reconhecidos pelo santuário e também não temos permissão para entrar nessa terra divina. Isso porque estamos isolados, como se estivéssemos em uma quarentena, na Ilha da Rainha da Morte, que é considerada o campo de treinamento mais cruel para todos os cavaleiros. Até mesmo as armaduras que usamos foram despojadas de sua luz. Elas são artefatos de ébano da escuridão. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa razão para lutar? Não sabemos. Nós só lutamos e morremos. E para todas essas perguntas, somente o Mestre Ikki nos deu uma resposta. Mestre Ikki é a nossa luz, ele é o nosso líder, ele percorre os caminhos da luz e da escuridão ao mesmo tempo. Ele é o nosso guia nesta terra, ele nos deu a luz da esperança. Nesse momento vemos Ikki em seu confronto contra Pontus. Ele concentrava seu cosmo para lutar mais uma vez, enquanto Pégaso Negro dizia, Ikki acabou com as nossas dúvidas, ele nos deu uma razão para existir, nos deu um motivo para lutar. E é por isso e por ele que vamos fazer isso acontecer. Ikki concentra uma enorme esfera de chamas para atacar Pontus. O embate entre o deus primordial e o cavaleiro lendário continua, e Pégaso Negro revela, nós vivemos somente para um propósito, e agora é hora de tornar isso realidade. Ikki, mesmo não tendo uma proteção, enfrenta o deus primordial Pontus de frente. Na mitologia grega, Pontus era o deus das profundas águas marinhas, sendo a divindade do mar aberto, ou seja, das profundezas do mar. Pontus seria um dos 3 grandes deuses primordiais, junto de Gaia, a deusa da terra, e Urano, o deus dos céus. Sabendo da história desse grande vilão que manipula os inimigos de Atena na saga Episódio G desde o início, vemos o quão gigantesco é o desafio que Ikki de Leão enfrenta. O Cavaleiro Dourado agora luta contra um deus que está acima dos deuses olímpicos e também dos titãs, e que utiliza as chamas de seu cosmo para enfrentar o vórtex criado por Pontus. Sabemos que as chamas de Ikki, mesmo sendo tão poderosas, seu corpo ainda é o de um mero mortal, e por isso o lendário Cavaleiro de Atena sofre os danos de utilizar o seu próprio poder sem a proteção de uma armadura. Pontus aproveita essas brechas para atacar o cavaleiro, sendo assim Ikki começa a sangrar na sua batalha contra esse deus. Em determinado momento, o poder de Ikki já não era mais o suficiente para conter o avanço do deus primordial, e percebendo isso, Pontus desfere um golpe certeiro no cavaleiro. O Cavaleiro de Ouro quase sucumbe caindo de joelhos, porém Ikki, mesmo ferido, se mantém de pé. Ele continua queimando seu cosmo, mesmo sabendo que suas chamas consumirão sua própria vida. Porém, Ikki agora tem uma grande responsabilidade, sendo o último cavaleiro, ou melhor, sendo o primeiro que retornou. Ele tem o dever de proteger a reencarnação de Saori, proteger Atena. Pontus, vendo aquilo, chama Ikki de patético. Mortal, você não precisa receber o poder divino de frente, você deve evitá-lo. Suas ações imprudentes aumentam estupidamente seu dano físico, mas você tem que proteger o que está atrás de você, não é? É por isso que você não sai daqui. A jovem Athena Sal, que também estava coberta por sangue, percebe o que acontecia. Para salvar a todos, o Mestre Ikki leva todos os ataques desse deus. Ele transformou seu corpo em um escudo. Mestre, por favor, pare. Sou eu que estou protegendo a todos. Lute livremente. Sal, sendo a reencarnação de Atena, pensava em proteger a Ilha da Rainha da Morte com seu cosmo, enquanto Ikki lutava contra Pontus. Porém, o Cavaleiro Lendário a responde, por enquanto não diga nada. Eu só queria que você me permitisse ficar na sua frente. Um dia, como Deus Atena, você estará diante de todos.
Você será a ponta de lança deles, você os precederá. Abrirá o caminho para os cavaleiros e também para as pessoas. E quando esse dia chegar, eu, Ikki, ficarei a serviço de Atena. Mas enquanto isso não acontece, eu estarei diante de você. Permita-me ser o seu escudo. Pontos concentra o poder de seu vórtex e diz: não pense que é maravilhoso morrer. Melhor do que isso é viver e liderar. Além disso, a glória e a prosperidade que fluem dele são privilégios reservados apenas aos deuses. Pontos dispara o seu destrutivo poder e que, para tentar conter aquela força, envolve seu corpo em chamas. A Athena Sal fica preocupada e grita o nome de seu mestre. O poder de destruição de Pontos tinha apenas um objetivo: fazer esse mortal perecer. Enquanto isso, somos levados até o vulcão da ilha. Como sabemos, lá haviam 3 mulheres, sendo Litos, N e Natácia. Elas estavam sendo protegidas por um homem misterioso, que no capítulo passado foi revelado como sendo o Cavaleiro de Pégaso Negro, o fiel servo de Ikki. Litos perguntava: você diz que os Cavaleiros Negros têm uma coisa para fazer, o que seria isso? Pégaso Negro então a responde: as armaduras existem desde a era mitológica, o tempo do mito, sendo utilizadas na história em batalhas ferozes contra os próprios deuses. Algumas armaduras inevitavelmente acabarão sendo destruídas, mesmo que sejam consertadas por alguém. Seu destino não pode ser mudado. A probabilidade de que os 88 tesouros divinos, que são as armaduras do exército de Atena, continuem existindo, está próxima do zero. Perder uma armadura é como perder uma proteção de Atena. Quando uma armadura que protege o corpo de um santo cavaleiro é completamente perdida, esse cavaleiro sagrado também morre logo depois. A deusa Atena entendeu isso. Os cavaleiros protegem Atena e Atena protege os cavaleiros. O dever da deusa é proteger seus santos guerreiros. É por isso que Atena escondia nas sombras, nas profundezas escuras do abismo, a chave que leva à luz. Pégaso Negro estica sua mão e com seu cosmo ele faz emergir de dentro da lava do vulcão alguns objetos. Ele dizia: elas nasceram como a sombra de uma tremenda luz. Esse é o Zodíaco Negro. De dentro do vulcão da Ilha da Rainha da Morte, surgem as armas secretas de Atena, as 12 armaduras do Zodíaco Negro. Essas armaduras são feitas das sombras, sendo baseadas nas 12 armaduras de ouro, porém não tendo a ligação com a luz de suas constelações. São vestimentas feitas de escuridão, que agora serão utilizadas pela justiça. E no meio de todas elas, surge mais uma armadura negra, sendo essa a armadura de Fênix Negro. Litos fica surpresa e diz: existem 12 armaduras negras de ouro. N dizia que isso seria impossível. No centro das 12 armaduras existe uma armadura de Fênix. Pégaso Negro diz que essa é uma expectativa desde os tempos mitológicos. Essa é a última arma, a última esperança oferecida pela luz, escondidas nas sombras. Aqui e agora apareceu. As 12 armaduras negras, que simbolizam os 12 signos do zodíaco, emergem do vulcão da Ilha da Rainha da Morte. No centro delas, vemos a sagrada armadura de bronze de Fênix. Vemos Litos, a antiga serva do Cavaleiro de Leão Aioria. Agora ela ajuda Ikki, o sucessor de Aioria, como Cavaleiro de Ouro. Litos dizia: essas são as 12 armaduras de ouro negro que cercam a armadura de Fênix. Pégaso Negro então revela: desde os tempos mitológicos, o verdadeiro dever dos Cavaleiros Negros é proteger e transmitir secretamente as armaduras negras para as próximas gerações. Assim como a esperança deixada sozinha na caixa de Pandora. O que faz essa esperança brilhar é a armadura de Fênix. Litos fica surpresa. A armadura de bronze de Fênix representa a esperança. Pégaso Negro diz que sim, o poder que Fênix possui, contido em sua armadura, é único. Mesmo sendo reduzida a cinzas e poeira, ela com toda a certeza irá ressuscitar. Ela tem uma capacidade infinita de ressurreição, sendo a única das 88 armaduras que possui tal habilidade. Isso é um puro milagre. A armadura de Fênix flutua em meio ao vulcão. Ela se recuperou completamente naquele lugar, e de repente o Pégaso Negro eleva o seu cosmo. Ele então corta o seu próprio punho e derrama sobre a lava do vulcão o seu sangue. Ele dizia:
Nós, os Cavaleiros Negros, existimos para proteger esta esperança. Vivemos à sombra dos verdadeiros sagrados Cavaleiros de Atena. Somos como duas faces da mesma moeda. As armaduras negras precisam de sangue fresco para renascer. E esse é o nosso verdadeiro destino. Ana, a filha de Jango, fica surpresa. E um grande cosmo protege Litus, Ana e Natácia. E enquanto o vulcão entra em erupção, o Pégaso Negro dizia: todos têm um papel determinado a desempenhar. Você tem que procurar por ele e encontrar, para então perceber a relevância de sua própria existência necessária. Vale a pena arriscar a vida para cumprir esse destino. Foi isso que esse homem me ensinou. Somos levados até o passado. Na praia da Ilha da Rainha da Morte, vemos 3 estacas criadas para enterrar os Cavaleiros de Dragão Negro, Cisne Negro e Andrômeda Negro. O jovem Pégaso Negro, coberto de sangue na frente daqueles túmulos, dizia: eu fui derrotado na luta contra os Cavaleiros de Bronze. Meus amigos estão mortos. Oprimido pelo desespero, eu esperei pelo meu fim. Foi então que esse homem chegou até mim. Eu agradeço por me salvar, mas porque restou apenas a mim. Nossas esperanças foram destruídas e os cavaleiros que deveriam ser nossos inimigos reuniram-se sob a bandeira de Atena e da justiça e vivem em um mundo transbordando de luz. Mas e quanto a nós? Qual é o nosso motivo para lutar? A nossa razão de viver? Qual é o nosso propósito diante de tudo isso? Frente ao Cavaleiro de Pégaso Negro, vemos o Cavaleiro Ikki de Fênix que responde: seu coração ficará realmente satisfeito se essa resposta vier de outra pessoa? Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Não cabe a ninguém decidir por você. Isso seria algo inaceitável. Cabe a mim mesmo decidir quem eu sou. Também cabe a mim determinar o meu propósito. Assim como o seu só deve pertencer a você. Eu farei o que tiver que fazer. Você deve decidir em sua alma e consciência como vai levar a sua própria vida. Se você precisar seguir por esse caminho, então pode confiar em mim. Eu irei caminhar ao seu lado. O caminho que criarei será uma terra queimada pelas chamas do inferno. Se isso não te assusta, então me siga. Vamos viajar por essa estrada para descobrir o sentido de nossas vidas. Ikki de Fênix segura a mão do Pégaso Negro e, voltando ao presente, vemos o vulcão da ilha que entrou em erupção. Litus, surpresa, percebe o que o Cavaleiro Negro de Pégaso estava fazendo. Ele está derramando seu sangue cheio de cosmo. Graças a esse sangue, a armadura da Fênix despertou, dando um brilho dourado para as armaduras negras. Esse vulcão e essa ilha é literalmente uma fornalha gigantesca, feita para produzir as armaduras de ouro. Pégaso Negro dizia: há uma razão pela qual nós, os Cavaleiros Negros, nos reunimos na Ilha da Rainha da Morte, assim como a razão pela qual a armadura de Fênix se manifestou neste lugar. Tudo tem significado. Armadura de Fênix, absorva a minha vida, leve tudo e revele o brilho dourado dessas armaduras negras. Fênix, perfure tudo e ilumine as trevas deste mundo de escuridão. Faça isso com a sua luz, que chamamos de esperança. Um brilho intenso sai de dentro do vulcão, indo até o confronto de pontos contra Ikki, o deus primordial dizia: eu esperava mais, é decepcionante. Mesmo que você seja o último cavaleiro, no final você continua sendo um mortal, diante de um grande deus primordial. A morte é o resultado fatal. Ikki de Fênix está extremamente ferido, coberto por sangue, ele cai no chão, e vendo aquilo, vemos a Athena Sal, a reencarnação de Saori Kido. Pontos olha para ela e pergunta: e então, você está pronta, Atena? Agora é a hora de você morrer. Você irá reencarnar e se submeterá apenas ao ciclo do destino. Você viverá na eternidade ao nosso lado. Este é o seu destino. Atena então responde: meu destino pertence somente a mim. Cabe a mim decidir o meu próprio destino. Cada um escolhe seu motivo de viver. Cada um agarra o futuro desejado com as próprias mãos. Todo mundo decide quem eles são. Isso é o que o meu mestre me ensinou. Foi o que ele me disse. E é por isso que eu acredito. Me faça um favor. Por favor, meu mestre, levante-se mais uma vez.
E nesse momento o cosmo da deusa Atena transborda pelo corpo da jovem Saori. Seus cabelos mudam de cor e a verdadeira face da deusa se revela. Seu cosmo então cobre o corpo do Cavaleiro de Fênix, que consegue mais uma vez se levantar perante o perigo. Uma luz tão intensa quanto o próprio sol atinge o corpo de Ikki. Pontos fica surpreso e não consegue acreditar no que acontecia ali. Em pensamentos ele dizia: mas o que é isso? O que significa esse cosmo? Parece com um tipo de poder que não deveria mais existir, como se fosse uma existência que vem do nada. E que se levanta e seu cosmo ardente em chamas se transforma em um leão. Esse é o seu signo protetor, as presas douradas do leão. Saori, olhando para seu mestre Ikki, dizia em pensamentos: é uma memória do mundo presente que remonta a um passado distante, ou uma visão de algo além, ainda mais distante. Uma juba e um par de presas brilhantes em um mundo mergulhado na escuridão. Eu conheço essa aparência. Na batalha contra o deus primordial Pontos, Ikki se levanta mais uma vez, após sua discípula, nova reencarnação de Atena chamada Sal, pedir para que o cavaleiro mostre as suas presas douradas. O cosmo incandescente de Ikki agora se transforma em um leão em chamas, e atrás do Cavaleiro de Ouro aparece uma armadura. Essa é a armadura negra de leão. A jovem Atena Sal observa seu mestre e diz em pensamentos: aquela é uma armadura negra de leão, uma chama imortal. Mas essas cores e aparência, Saori se assusta. Essa é a mais profunda escuridão que se alimenta do fogo que sua alma esconde e dos sentimentos ferozes que são a fonte de seu poder. A armadura negra de leão se desmonta e as partes daquela armadura começam a se encaixar no corpo do primeiro cavaleiro de Atena remanescente, Ikki de Fênix, que há mais de 3 anos não utilizava uma armadura em batalha, agora finalmente veste a armadura negra de leão. Atena, observando aquilo, dizia: essa armadura se completa com os sentimentos que são a fonte de poder de sua força hercúlea e sua extrema velocidade, para assim se revelar como um cavaleiro sagrado. Aquela armadura, que possui a mais escura dentre as cores, foi banhada pelo sangue do cavaleiro de Pégaso Negro, e que fecha seu punho e sente o seu cosmo percorrendo por aquela vestimenta. O sagrado cavaleiro de leão retornou utilizando uma armadura negra, que seria uma réplica das armaduras de ouro que foram destruídas juntas de suas constelações. Em meio a essa vestimenta de pura escuridão, e que também possui uma capa branca, tão reluzente quanto a própria luz, um cavaleiro sagrado se ergue. Esse é o remanescente entre os defensores de Atena e da Terra. Ikki, que já foi alguém que nunca acreditou nos deuses, agora há mais de 3 anos, protege e cuida da nova reencarnação de Atena. Ele entende que Atena é a única esperança para a humanidade, e assim ele defende a deusa e cumpre o seu papel como cavaleiro até que seus amigos possam voltar para o campo de batalha. O grande inimigo à frente de Ikki é ninguém menos do que Pontos, o deus primordial do mar. Observando Ikki, ele dizia: essa é uma armadura negra que não deveria existir. Agora eu entendo. Atena produziu armaduras de reposição para o seu exército, caso alguma coisa acontecesse com as originais. Porém, ao que parece, o resultado não é perfeito, e está longe disso. Não podemos dizer que essa vestimenta tem o poder de brilhar intensamente. E em última análise, essa vestimenta é apenas um substituto, uma imitação, uma réplica. Pontos estica o seu braço e concentra todo o seu poder na palma de sua mão. Aquela energia verde concentrada é disparada contra Ikki, porém o Cavaleiro Negro de Leão parte para o ataque. Agora ele pode levar muito mais o seu cosmo incandescente, sem se preocupar em se ferir com as chamas. Pontos e Ikki medem suas forças. Um deus luta contra um cavaleiro de ouro, que agora estava trajando uma armadura negra. Os punhos de um humano e de um deus se chocam. Pontos sorri, ele percebe que ainda é superior ao cavaleiro de leão negro. Mesmo aquela armadura sendo acordada por um sangue de um cavaleiro negro como Pégaso Negro, ela ainda não foi capaz de despertar o brilho de uma armadura de ouro. Uma grande explosão acontece e do vulcão da Ilha da Rainha da Morte, o cavaleiro de Pégaso Negro observa aquela batalha. Ele dizia: ainda não foi o suficiente. Litus, a antiga serva de Aiória de Leão, perguntava do que o Pégaso Negro estava falando. Ele então responde:
Isso não é o suficiente, aquela armadura realmente não consegue acordar. Litus então entende, a armadura ainda não pode liberar o seu verdadeiro poder. O Pégaso Negro então entende que para acordar aquela armadura, iria ser preciso fornecer um cosmo poderoso. Porém, para aumentar sua classificação, fazendo ela despertar o brilho dourado, precisaria de ainda mais. É necessário algo ainda maior, o que ela exige é o sacrifício máximo. Pégaso Negro então chega próximo de Natácia, a sobrinha de Ikki. Como sabemos, Natácia é a filha adotiva de Yoga. Shun também ajudou o Cavaleiro de Cisne a criá-la. Como sabemos, na saga Episódio G Assassin, Natácia apareceu como uma vilã. Ela era uma criança feita com restos de corpos de várias crianças. Natácia era como uma boneca, construída para ser o hospedeiro de um espírito assassino sem rosto. Porém, após lutar contra Yoga, o Cavaleiro de Aquário consegue expulsar esse ser do corpo de Natácia, e assim a menina cria uma nova personalidade e se torna algo próximo de um humano. O Cavaleiro de Pégaso Negro então percebe que no corpo da garota existe um poderoso cosmo e pede para que ela deixe-o utilizá-lo. Enquanto isso, a batalha entre Pontus e Ikki continua. Vemos o Cavaleiro de Leão coberto por sangue. A sua capa branca estava sendo tingida de vermelho. Ikki foi gravemente ferido no último confronto. Pontus, observando aquilo, concentra seu poder nas mãos mais uma vez e dizia: infelizmente para você, uma réplica não pode se tornar uma autêntica armadura. Para usar essa vestimenta negra, você precisa queimar seu cosmo ao ponto de perder a consciência. Ikki continuava lutando. Ele estava de pé, porém era apenas o reflexo de seu corpo. O cavaleiro estava inconsciente. Para conseguir manter a armadura negra de leão protegendo seu corpo, ele precisa consumir uma alta quantidade de cosmo. Pontus diz que o plano de Athena falhou completamente. Foi apenas um grande absurdo, uma bobagem que não funcionou. O deus primordial dispara a sua poderosa energia na direção de Ikki, porém de repente, uma mudança dimensional acontece. Quem aparece na frente do Cavaleiro de Leão é ninguém menos do que o Pégaso Negro. A Athena Sal fica surpresa, ela não conhecia aquele homem. Ela dizia: mas quem é você? Esse homem apareceu de repente, através do deslocamento dimensional para proteger o meu mestre. O Pégaso Negro agradece a Natácia. Essa foi uma magnífica mudança dimensional, jovem. Obrigado. Pégaso Negro estava coberto por um poderoso cosmo e Athena reconhece esse poder. Essa luz é o poder de Natácia. Ela o teleportou até aqui. Enquanto isso, o Cavaleiro de Pégaso Negro tinha seu corpo consumido pelo poder de Pontus. E enquanto se desintegrava, ele dizia: mestre Ikki, meu caminho me trouxe até aqui. Eu que perdi meus amigos e sobrevivi até hoje. Desaparecerei aqui e agora, transformando todo o meu ser em puro cosmo. Eu que fui chamado de falso Pégaso, agora serei o caminho que leva até a verdadeira luz e traz o brilho dourado que perfura a escuridão. Esse foi o sacrifício do Pégaso Negro. Imediatamente Ikki recobra a sua consciência. O último entre os Cavaleiros Negros do Apocalipse partiu definitivamente, porém seu objetivo se cumpriu. A sagrada armadura de ouro de Leão ressurge. A armadura negra alcança o supremo brilho dourado da constelação de Leão. Ikki agora é um Cavaleiro de Ouro completamente em sua totalidade. Essa é a aparição do guardião da Casa de Leão, uma das 12 casas do Zodíaco, o Santo Cavaleiro Dourado. Ikki de Leão ressurge e em suas costas ele traz asas ardentes. Essas são as asas incandescentes da Fênix. O que acontecerá agora na batalha entre Ikki e Pontus? Será que finalmente o Deus Primordial irá encontrar o seu fim? Comente aí a sua opinião e, é claro, não perca os próximos capítulos de Cavaleiros do Zodíaco, episódio G Requiem, aqui no canal. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?